Boa noite a todos. Daremos continuidade ao nosso primeiro ciclo de atualização em bem-estar animal. É o terceiro dia, ou melhor, a terceira noite de palestras. É a primeira palestra da noite. Teremos, para fazer ela, o professor Adroaldo Zanella, né? Ele é médico veterinário, se formou... Ele é médico veterinário pela PUC de Uruguaiana, doutor pela Universidade de Cambridge, fez pós-doutorado na Alemanha, tudo em bem-estar animal. Ele trabalhou em diversas universidades no exterior, como na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, na Noruega, na Escócia, e desde 2013 nós temos a felicidade de ter o professor Zanella mais pertinho da gente, aqui na USP. E ele é um entusiasta e um estudioso muito dedicado do bem-estar animal, tendo sempre se preocupado em mensurar, em nos fornecer indicadores, né, de como avaliar o bem-estar animal. Então, com vocês, professor Adroaldo Zanella. Olá, estão me ouvindo? Sim. Isso, porque se tiver algum problema eu tenho uma alternativa, eu consegui outro computador, a gente acabou tendo um pouco de dificuldades, mas se vocês estão me ouvindo, é um enorme prazer estar com vocês, e eu vou conversar, e eu lamento não estar junto com a professora Carla Molento, quem eu admiro demais, mas a gente vai dar continuidade agora nesse trabalho. Então, muito obrigado pelo convite, e eu vou conversar com você sobre o nosso trabalho que envolve novos indicadores de bem-estar. Como é que eu faço? Eu peço para vocês passarem os slides, como é que funciona? Isso. Então, eu vou iniciar apresentando para vocês. Estão me ouvindo bem? Alô? Alô, estão me ouvindo? Alô? Desculpa. Então, essa é a definição de bem-estar animal do professor Bloom. Próximo slide, por favor. E o grande desafio é como que tem sido um desafio. Eu trabalho na área de bem-estar animal desde 88. Então, o grande desafio é como que você procede para avaliar o bem-estar do animal, que é o estado do indivíduo em relação às atividades para se ajustar ao ambiente. Então, na minha carreira, a gente trabalhou com indicadores fisiológicos e uma variedade deles. E esse grupo que está participando do evento certamente tem familiaridade com frequência respiratória, cardíaca, níveis de cortisol. Próximo, por favor. Pode passar. E a temática do bem-estar, ela também envolve uma enormidade de áreas. Então, aqui estão só uma lista. Pode passar o próximo. Alojamento, intervenção cirúrgica, transporte, abate, manejo inadequado. Próximo. Próximo. Não passou na minha tela. E a pergunta é: qual é verdadeiramente o desafio? E esse é o tópico dessa minha conversa com vocês, que é o desenvolvimento de protocolo científico para avaliar o bem-estar dos animais. E, historicamente, nós temos dois grandes projetos que foram desenvolvidos. O primeiro foi o Welfare Quality, coordenado pelo Hard Blockius da Suécia, que abordou trabalho na avaliação do bem-estar em bovinos de leite, corte, suínos, aves de corte e postura. E o projeto que eu coordenei, que é o projeto Animal Welfare Indicators, que nós trabalhamos com ovinos, caprinos, equinos, asininos e perus. Próximo, por favor. E aqui está uma indicação, se quiserem dar acompanhar e visitar o nosso site. O próximo. Os indicadores de bem-estar,
entender eles como em duas grandes famílias. A primeira são indicadores baseados nos animais, né, nas medidas nos animais. E segundo, são indicadores baseados no ambiente, nos recursos. Próximo. Pode passando isso. Pode passando, isso. E quando você cria um indicador de bem-estar, o importante é que ele seja válido, ou seja, que ele vai mensurar o que você quer que ele mensure, que ele se relacione verdadeiramente com o que o animal está vivenciando, que você possa aplicar ele de forma prática e que ele também possa ser utilizado numa contrapartida, no caso de uma dúvida ou no caso de se transformar em alguma coisa que envolva perícia. Eu vou conversar com você, eu estou um pouco descontente que eu não estou conseguindo trabalhar a apresentação, mas vai dar tudo certo. Se não estiver legal, você me avise. O próximo, por favor. E tanto o Welfare Quality como o projeto Animal Welfare Indicators, nós trabalhamos com indicadores, e a ideia básica da seleção do indicador, estou vendo essa imagem aqui, com uma imagem de um iceberg, a ideia é que o indicador que você seleciona, você vai acabar vendo o que está na superfície. E ele tem que contar a história para você de tudo que está submerso. Então, esse indicador tem que ser robusto, ele tem que ser válido, ele tem que ser replicável. E nas tratativas do projeto que eu coordenei, o que foi de mais valor no desenvolvimento dos protocolos, que eu não vou falar para você detalhadamente, mas eu vou ter o maior prazer de marcar treinamento, visitar vocês para a gente contar um pouco da história, como é que funciona o protocolo, foi o fato de que o desenvolvimento dos indicadores foi baseado em conhecimentos científicos, mas a gente também consultou toda a cadeia. Então, a gente fez questionário, aplicou, testou. E a ideia desse nosso protocolo, que é diferente do que diferente do que foi desenvolvido no Welfare Quality, é que nós propomos fazer isso em 2 etapas. E isso aconteceu, eu vou contar, foi uma história muito engraçada. Quando nós recebemos o projeto enorme, 6 milhões de euros, eu fui chamado em Bruxelas, eu era na época professor titular na Escócia, para contar o que era o projeto. Quando eu cheguei em Bruxelas, era uma instituição chamada Copa Cogeca. A Copa Cogeca é a associação de todas as associações que trabalham com produção animal na Europa. E quando eu fui falar, eles entenderam que eu, na verdade, estava falando do Welfare Quality. O projeto que eu ganhei, na verdade, a gente competiu e ganhamos a competição com o Welfare Quality. Mas o Welfare Quality foi um projeto incrível e deu muita base para o nosso trabalho. E o senhor, na audiência, perguntou: então o senhor é aquele que a gente deu 14 milhões de euros e vocês deram de volta para nós um guia telefônico. Então, eu senti que para os produtores o detalhamento do Welfare Quality, ele gerava uma falta de praticidade na aplicação. Então, no time do Win, nós criamos 2 fases. Uma primeira fase, que é aquela, você chega na propriedade, estabelece os critérios de mensuração que vão gerar uma resposta que você diz assim, olha, essa propriedade precisa de uma avaliação mais detalhada. Ou você chega numa conclusão, não, essa propriedade tem condições de, numa avaliação de 2 a 3 horas, ser aprovada no quesito de bem-estar. Então, esse foi um grande diferencial do nosso projeto. E todos os protocolos estão disponíveis, muitos deles são traduzidos para português e assim, livre acesso sem nenhum custo. Próximo, por favor. E aqui, o detalhamento, eles são muito parecidos, e como eu falei, a gente aprendeu muito com o Welfare Quality. Eles são baseados nessas 4 grandes áreas, né, que é a boa alimentação, bom comportamento, bom alojamento e boa saúde, e baseado nos indicadores que vocês vão ver no próximo slide. Próximo slide, por favor. Isso, então, os indicadores, então você monitora indicador de ausência de fome prolongada, ausência de sede, conforto no descanso, conforto térmico, e os princípios, o próximo, e daí você chega numa conclusão se é excelente, elevado, aceitável na classificaria. E aqui estão os critérios. Então, o animal não tem lesão, não tem doença, não tem dor, expressa comportamento social, expressa outros comportamentos, em relação como animal. E esse detalhamento, como eu falei, não faz parte de uma palestra virtual, ele faz parte de um treinamento prático que eu terei o maior prazer de fazer parte. Próximo, por favor.
Aqui são uns exemplos. Então, no caso do... Está marcado em amarelo aqui nesse quadrante. Então, indicador de comportamento, o animal está isolado, a forma que o animal está se coçando, está claudicando. Próximo agora, por favor. Um exemplo, esse aqui eu peguei de ovinos, esse no bom alojamento, o animal aqui está com sinais que está ofegando, e você tem uma caracterização normal, estresse térmico 2, ofegando, coçando, vigilante. O próximo, são só pequenos exemplos. O próximo, se tem boa saúde, isso. Se tem boa saúde, pode voltar isso. Ele tem essa área posterior limpa, pouca sujidade, muita sujidade. Próximo. E nesse no quesito de boa alimentação, mensurar score corporal, se tem ovelha magra com excesso de condição corporal. Próximo. E se não passa na primeira fase, então tem a segunda fase, que é uma avaliação que a gente chama de cabo a rabo, que você faz uma avaliação clínica do animal, coletando informações individuais. No primeiro você faz no grupo, e na segunda fase, se precisar, você faz dos animais individuais. E eu posso disponibilizar para vocês os protocolos com detalhamento, e o de ovinos, ele foi traduzido, o grupo da Universidade Federal de Pelotas traduziu, está disponibilizado, e nós temos também de equinos, temos de asininos e de caprinos de perus. Próximo. Essa história que eu contei para vocês era a história que vocês perguntaram para mim falar, mas eu vou agora falar um pouco do que eu considero que são, quais são os novos indicadores de bem-estar animal. Eu gostaria que alguém me avisasse quando eu tiver 10 minutos para parar. Então, eu vou contar para vocês um pouco agora do que eu faço, e do que o nosso grupo faz, e do que eu tenho feito desde o meu doutorado, que eu iniciei em 88, nos grupos que eu trabalhei em Cambridge, nos Estados Unidos, depois na Noruega, depois, antes disso, na Alemanha, na Escócia. A ideia sempre foi entender os indicadores que contassem a história completa do animal, e um entendimento que seja integrado. Então, eu vou contar para vocês duas histórias. A história dessa medida de agressividade e um pouco sobre medo. E como que essas características de emocionalidade são moduladas pelo período pré-natal, e como que isso, na verdade, compromete o bem-estar dos animais, que seriam novos indicadores dessa parte de emocionalidade. O próximo, então, por favor. Então, a história da agressividade que eu vou contar é a história do trabalho aqui nosso no VPS do Thiago Bernardino, que é doutorando, e aqui é uma medida que a gente adaptou, que é no desmame de leitões, essa contagem das lesões. A gente avalia o comportamento, tira foto dos animais, e pessoas que não têm ideia nenhuma de como os animais foram tratados contam as lesões, e a gente, com isso, utiliza como uma medida de agressividade. Esse foi um trabalho publicado na PLOS. Próximo. E eu vou... Pode passar mais um, isso. E um outro que eu vou contar um pouco a história dos resultados é um teste de emocionalidade muito simples que a gente utiliza, que é o teste do campo aberto e teste de objeto novo. E aqui, se vocês prestarem atenção, é uma área marcada com esses quadrantes. A gente coloca o animal nessa área e monitora o comportamento. Então, o animal que tem medo é o animal que passa mais tempo caminhando nessas bordas, e o animal que tem menos medo, ele passa essas áreas centrais, menos protegidas, isso no campo aberto. E no objeto novo, nesse caso específico, a gente baixa um cone de forma automática, o animal não vê ninguém, só está filmando, e você observa o tempo que o animal leva para interagir com esse cone, que é um indicativo do comportamento exploratório. Nós também, no nosso grupo, a gente já trabalhou com monitoramento com labirinto em cruz elevada, que também conta a história de ansiedade e medo, e a gente também trabalhou com medidas de viés cognitivo. Mas eu vou contar um pouco dessa história para vocês depois dos resultados. Próximo, por favor. Então, eu falei para vocês do interesse, primeiro do protocolo, que foi o que vocês me convidaram para falar, depois eu falei para vocês de agressividade e medo, que são comportamentos que nós temos muito interesse, que eles, na verdade, eles determinam
uma das capacidades do indivíduo de se ajustar, que faz parte da definição de bem-estar do Brum. E uma das ideias que tem preocupado muito a gente é essa temática de que essas características comportamentais, elas, claro, têm um componente genético que a gente já sabe, vocês da Universidade Federal do Rio Grande do Sul têm um trabalho belíssimo nessa área, o grupo também de Pelotas, tem várias pessoas no mundo que trabalham nessas questões genéticas, mas o meu interesse mesmo são nas questões epigenéticas, ou seja, nessa modulação das atividades comportamentais, também fenotípicas, que são originadas da exposição no ambiente uterino e, mais recentemente, nós temos trabalhado também da exposição dos progenitores no período da gametogênese. Então, a gente já está com os dados interessantíssimos que, na verdade, você acaba comprometendo a trajetória do indivíduo pela forma como ele foi mantido. Temos dados belíssimos em suínos. Então, esse é o David Barker, e o trabalho dele foi baseado na fome na Holanda, no período da Segunda Guerra Mundial, onde pessoas ficaram com pouco acesso ao alimento, e essas pessoas acabaram oferecendo informações muito preciosas para a medicina humana, que essa restrição alimentar acabou gerando problemas tanto de saúde mental, como física, obesidade, doenças cardíacas e coisas dessa natureza. O próximo, por favor. E a pergunta é assim, mas que história é essa? Por que a mãe vai passar informações para o feto que vão comprometer? Então, tem duas coisas. Uma delas que a gente pode falar, do ponto de vista fisiológico, é importante a mãe contar para o feto que alimento é perigoso, se tem abundância ou escassez de alimento para que a prole se organize nas atividades comportamentais, qual é a densidade populacional, tem predador, como é que está as condições ambientais, outros. Então, isso é uma das questões. Mas a hipótese que eu vou defender é que, na verdade, a gente está jogando sinalizadores para os animais que colocam o sistema completamente em teste, ou seja, você leva o sistema no extremo e desorganiza tudo. Próximo, por favor. Então, pode passar o próximo, tem mais um, isso. Então, no caso de suínos, você tem os animais que têm restrição de espaço, redução de estímulos externos, os animais claudicam, e tem eu vou simplificar aqui, mas tanto dor como estresse, os mecanismos, eles envolvem liberação de glucocorticoide e também citocinas, que são essas respostas inflamatórias que tá comprometendo muitas pessoas com a Covid-19, que é essa resposta do sistema imunitário, né? Que tem esse poder de mudar a trajetória do sistema nervoso central. O próximo, por favor. Isso, e aqueles suínos aqui em bovinos. Bovinos de leite, mais de entre um terço a 40% das vacas hoje no mundo claudicam. E nós publicamos, e na verdade quem inspirou esse trabalho especialmente o trabalho sobre citocinas inflamatórias, foi o trabalho com vacas que claudicam. O universo endócrino que um bezerro ou que um suíno de uma porca claudica, um bezerro de uma vaca claudica, ele é incrível. Assim, toda essa questão inflamatória e de glucocorticoide estão desorganizadas. E a preocupação nossa foi como é que isso acaba alterando a prole. O próximo. Então, que sinalizadores são esses? Então, o cérebro do feto, ele é vulnerável tanto ao glucocorticoide como citocinas. O próximo. E só para definir um pouco, os glucocorticoides são sintetizados no córtex adrenal e pode passar pela placenta, e as citocinas, elas são esses glicoproteínas extracelulares, e elas têm um papel incrível. Na verdade, elas estão envolvidas também em questões como doença de Alzheimer e demência, então, em várias outras áreas. Próximo, por favor. E nem tudo é perdido. Claro que o feto pode proteger, a placenta é um órgão belíssimo que tem essa presença dessa enzima 11-beta-hidroxisteroide-desidrogenase, que metaboliza o cortisol. Então, nem tudo está perdido, se não é qualquer estresse que vai comprometer a prole. Os sistemas biológicos são muito bem organizados. O próximo, por favor. E eu vou discutir, agora vou contar um pouco sobre o modelo de ovelhas e cabras. Próximo, desculpa, suínos e ovelhas.
E uma das coisas que eu não vou contar para vocês, mas as publicações estão aqui, é sobre o que a gente fez com ovinos, onde isso aqui está publicado, é um trabalho da Marjorie, que foi minha pós-doc na Noruega, e a Sophie Hilde foi minha estudante de doutorado, o próximo, e a ideia desse trabalho é o seguinte: quando o ambiente é ruim, o excesso desses hormônios, eles comprometem o cérebro e comprometem a formação de sinapses. Então, a gente provou que isso é verdadeiro. E o próximo é que se o ambiente é positivo, os animais têm mais possibilidade de resiliência. Então, prolifera mais neurônios, tem mais eficiente arborização dos dendritos, melhora a capacidade cognitiva, e numa situação de dificuldade o animal negocia melhor. Então, aquela história da resiliência significa que você expõe 2 indivíduos a um mesmo desafio, um dos indivíduos sai tranquilo, ou seja, com menos custos do ponto de vista de bem-estar, e o outro sai completamente destruído. Então, essa resiliência, e esse aqui são dados nossos mesmo, assim, onde que a gente demonstrou que a cordeiro que nasce de ovelha que é estressada no final da gestação, eles têm muito menos dessas formação do tipo de cogumelos que formam sinapses mais robustas. A gente publicou isso no trabalho da Marjorie e também no trabalho de uma pós-doutoranda na França, a Bérengère Petit. Então, esse é um trabalho que inspirou a gente e gerou, assim, interesse no mundo inteiro. Próximo. E esse é o trabalho, é muito legal quando faz um trabalho e uma segunda pessoa no mesmo grupo repete e dá certo. Esse aqui é o trabalho da Bérengère Petit, que foi publicado em 2015, de um projeto que eu também colaborei, que mostrou, então, que a estresse durante a gestação em ovelhas altera tanto a expressão gênica como a formação de dendritos no cérebro. Então, eu não vou falar sobre isso. Próximo, por favor. E assim, só para colocar num tom mais positivo, porque eu na verdade, eu estou cansado de investigar quando as coisas dão erradas. Eu tenho uma vontade enorme, e eu desafio meu grupo toda hora para pensar como é que você pode mitigar os efeitos negativos e propiciar que ambientes positivos favoreçam a critérios de resiliência. Então, no nosso grupo, a gente está pensando no período de gametogênese, no período pré-natal e neonatal, dando para os animais condições que ofereçam a eles emoções positivas. E realmente, as evidências que a gente tem é que o que a gente está chamando de emoções positivas, elas têm um papel mitigador enorme. Então, é essa minha contribuição nessa palestra de indicadores novos. Assim, o fato de você propiciar aos animais esse ambiente que dê para os animais possibilidades deles experimentarem emoções positivas. O próximo. E eu vou contar agora a história. Quantos minutos eu ainda tenho? Só para ficar sabendo. Eu tenho mais 10 minutos, 15 minutos? Quantos minutos eu tenho? Pode escrever no chat para mim? Só para me organizar. Quantos minutos eu tenho? Professor, tá... Oi. Quantos minutos eu tenho de palestra? Maravilha, vocês são incríveis. Então agora, se eu tenho 15 minutos, eu vou relaxar. É que eu fiquei meio estressado. Então eu vou contar agora a história que a gente pode conversar. Então agora eu vou contar para vocês, eu dei para vocês, primeiro, o protocolo de avaliação de bem-estar. Daí eu contei para vocês por que eu acredito que tem que criar oportunidades para que os sistemas de ajustamento se organizem no cérebro. Você não adianta você criar um animal que está completamente desorganizado no sistema central e você coloca ele num local riquíssimo. Ele vai ter medo do ambiente enriquecido. Então, eu vou contar agora para vocês algumas histórias do nosso trabalho. Próximo. O SexBio é o nosso grupo. Quem é que é o nosso grupo? O Centro de Estudos Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-Estar, ele é integrante do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. E essa é a nossa página. E esse é um grupo que opera a base de sustentação da pesquisa fundamental no grupo, envolve essa temática de programação fetal, programação dos gametas, ou seja, como é que você cria oportunidade de resiliência, mas o grupo também gera
novos indicadores de bem-estar, e a gente tem muito interesse na temática chamada de bem-estar único. Então, esse é o grupo. Eu sugiro que vocês entrem no site. Nós temos seminários todas as quintas-feiras, 12h30 a 1h30, e a gente para tomar café virtual todas as manhãs, às 9h30 da manhã, mesmo agora na pandemia. Só não na quinta-feira. Então, se alguém tiver interessado em participar dos coffee breaks, só me avisar que a gente passa o link. Próximo, por favor. E o que a gente faz nas nossas pesquisas? Então, eu vou falar da pesquisa que eu vou contar para vocês, que é essa modulação das emoções com base em melhorar o ambiente no período da gametogênese, no período pré-natal e no período neonatal. Então, a gente tem trabalhado com métodos de manejo, questões nutricionais, métodos sanitários, o nome da doença. Os modelos que a gente tem mais familiaridade são suínos, ovinos e bovinos de leite, e eu selecionei para vocês para contar a história de suínos e vou contar a história para vocês de ovinos, certo? E aqui está só uma demonstração do processo de metilação e acetilação, que eu não vou entrar em detalhamento, e a ideia da epigenética é como que esses fatores externos acabam interferindo com a formação, com a expressão dos genes que os animais transmitem. Então, eu não vou entrar nesse detalhamento. Próximo, por favor. E nessa abordagem experimental que eu contei para vocês, a gente está interessadíssimo e com os dados interessantes na área de claudicação em suínos, bovinos de leite, os dados estão sendo processados agora. Nós trabalhamos com desafio com LPS. O LPS é o lipopolissacarídeo, ele representa aquela membrana de bactérias gram-negativas que, quando a gente injeta no animal, ele dá uma resposta de produção de citocinas, lembra que eu contei para vocês? Cortisol e citocinas, que imita um quadro inflamatório. Então, a gente fez isso com suínos e ovinos, e com suínos do período pré-cópula e com ovinos do período de gestação. E também a gente trabalhou com a temática de fome em suínos. A história da claudicação eu não vou contar em detalhes, mas o que eu posso adiantar para vocês é que leitão que nasce de porca que claudica ganha menos peso, briga mais e tem mais medo. E também sente menos dor. Próximo. No nosso grupo, as pessoas que chegam no nosso grupo, eu não sei se tem alguém assistindo que participou das atividades do nosso grupo, a gente discute e mede o protocolo científico pela quantidade de café que a gente toma. Então, a gente senta, conversa, discute, e eu crio planos a cada 5 anos. Essa abordagem terminou agora em 2019, e agora a gente está reiniciando uma nova abordagem, e tudo que está nesse quadro a gente completou. Então, a gente discute, e o acesso aos animais, ele só acontece depois que a gente discute em detalhe todo o processo experimental. Próximo, por favor. Então, o tema que eu vou contar para vocês, essa história, é relacionado com dor, inflamação e programação fetal. E se vocês conseguem ler aqui, tem o estresse pré-natal, então modelo de ovinos e suínos. E eu vou contar para vocês um pouco do que a gente fez com o comportamento de doenças em ovelhas no final da gestação e com a questão da falta de alimento na questão de frustração. Próximo, por favor. Então, a pessoa que é central nesse trabalho com ovinos é o Fábio Henrique, que está aqui. O Fábio Henrique é a Cristiane Tito que orientou, que orientei. E esse trabalho do Fábio Henrique, ele também foi publicado. O Fábio Henrique também é muito produtivo. Próximo. Então, aqui, nesse slide, a ideia no trabalho do Fábio Henrique era entender qual era a consequência de uma ovelha, no final da gestação, sofrer um processo inflamatório, que era representar a ovelha aquela que estava com foot rot, estava claudicando.
podridão do casco. Então, a gente injetou o LPS, e aqui mostra a resposta de cortisol quando esse LPS foi injetado no final da gestação, certo? A temperatura retal aqui, e nesse outro, o aumento de cortisol. Você vê que, eu só queria que você prestasse atenção, que essas mudanças fisiológicas, tanto na temperatura como no cortisol, elas duraram cerca de 6 horas, certo? No cortisol, quando os níveis aumentam, mesmo que o efeito acabe, o animal precisa de pelo menos mais umas 2 horas para liberar o cortisol. Então, entre 4 a 5 horas de efeito, e a temperatura, se vocês prestarem atenção, o aumento durou de cerca de 3 horas. Então, esse foi o desafio. Injetar LPS, a gente fez em 2 estágios, mas os efeitos mais sérios foram no final da gestação. Próximo. O que a gente descobriu foi que um evento que gerou esse processo inflamatório nas ovelhas, ele modificou, reduziu o peso de nascimento do macho. E esse efeito é um efeito interessantíssimo, a gente já tinha publicado isso antes. Quando a situação é difícil, no período pré-natal, quem sofre mais são os machos. Os machos sofrem mais. E esses machos que o Fábio Henrique estudou, você vê as diferenças no macho, as fêmeas, então... O próximo slide, por favor. Desculpa. Uma das coisas que não está... Pode voltar no slide anterior. Uma das coisas que eu retirei quando estava reduzindo o número de slides, que gerou o interesse para o próximo experimento do Fábio. Esse trabalho do Fábio foi no mestrado, e no doutorado dele, ele foi quando eu tive a ideia de chegar... Por que a gente não monitora como é que está o desenvolvimento testicular dos animais? A gente monitorou carcaça, teve diferença na carcaça, e surpreendentemente, prestem bem atenção, surpreendentemente, um evento de desafio com LPS no final da gestação das ovelhas, que seria uma ovelha que teve um problema de casco, podridão do casco no final da gestação, que aumentou citocinas, reduziu de forma significativa o peso dos testículos. Incrível. Então, você imagina, um evento que durou 5 horas, no final da gestação, alterou o peso do testículo do cordeiro. Próximo. Então, a gente desenhou esse experimento do Fábio, e está publicado na Telegenology, onde a gente estudou os animais. Quando eu falo a gente conversou, mas o Fábio é uma... Muito obrigado. Esses elogios de vocês me deixam, assim, até tímido, assim. Eu não estou vendo vocês, eu sofro demais quando não vejo as pessoas e falo. Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço e adoro interagir. Então, muito obrigado pela oportunidade. O que o Fábio fez, lembra, ele selecionou, então, LPS no final da gestação, desafiou as ovelhas, nasceram os cordeiros, e o Fábio, com essa capacidade de trabalho incrível, ele monitorou os cordeiros até a maturidade sexual. Ele fez teste de como é que os animais se comportavam, a parte cognitiva, que no trabalho que eu mostrei antes para vocês, a gente demonstrou se cordeiro nasce de ovelha que sofreu estresse, tem mais medo e tem mais dificuldade de aprendizado. O Fábio, da mesma forma, encontrou que cordeiro que nasceram das ovelhas, que sofreram esse desafio com a LPS, ou seja, aumentou citocinas, eles tiveram mais dificuldade de aprendizado e mais dificuldade de reconhecer a mãe. Próximo slide vai deixar vocês assim impressionados. Então, o que ele fez? O Fábio olhou nos animais o LPS e o controle. Ele olhou defeitos maiores, defeitos menores e média. Olhem as diferenças nos defeitos espermáticos dos animais, filhos de ovelhas que receberam um desafio com LPS no final da gestação. Então, os defeitos maiores, aqui, e também nos defeitos menores. Aqui, então, se vocês prestarem atenção, onde é que tem A, B, indicam as diferenças estatísticas. Então, esse foi publicado no Telegenology, demonstrando, então, que para cordeiro macho nascer de ovelhas que sofreram
um evento inflamatório no final da gestação não é uma boa ideia. Próximo, por favor. E eu agora vou contar a história também que está publicada do trabalho do Thiago Bernardino, que a pergunta do Thiago era sobre fêmeas suínas em gestação. Elas recebem a quantidade de ração suficiente para atender as demandas nutricionais. A gente conhece muito bem sobre as necessidades de nutrição de fêmeas suínas e o que elas recebem é suficiente. Só que os 2,2 quilos de ração por dia não satisfazem as fêmeas suínas. Então, essa motivação de ingestão de alimento, ela não é satisfeita. Então, com o trabalho do Thiago, a gente decidiu, pode passar o próximo, por favor? A gente decidiu, esse foi publicado na Plus One, né? 2016. Próximo. Pode passar, isso. A gente decidiu utilizar, pode passar, isso. Pronto. Decidiu colocar na dieta das fêmeas suínas fibra, no intuito de melhorar a saciedade e reduzir a sensação de fome, essa sensação psicológica de fome. Então, nessa situação com alta fibra, o Thiago alimentou 14 leitoas e observou 100 leitões, 12,86% de fibra, e com baixa fibra, 2,53, que é dieta comercial, 8 leitões e 56 leitões. E eu não vou entrar no detalhamento, mas a gente estava consultando com nutricionistas para que o efeito realmente ficasse na fibra. Então, alimentou durante a gestação, os leitões nasceram, o meu grupo faz tudo, acompanhar os partos, e no desmame, o próximo, por favor, e no desmame, aos 28 dias, os machos foram alojados com juntamente alta fibra e baixa fibra, fêmea e macho, e lembra aquela metodologia que eu contei para vocês lá no começo? O Thiago também, na verdade, o Thiago tirou foto e outras pessoas contaram quantas lesões para ver as brigas que os animais se envolveram. E também fez o teste de campo aberto e objeto novo no dia 30, com os leitões, certo? Então, lembra, desmamou no dia 28, acompanhou o parto dessas leitoas que receberam fibra ou não fibra, e eles testaram para ver se isso atenuou a fome. O próximo. Os resultados foram surpreendentes. Isso aqui. Aqui, pessoal, só para vocês prestarem atenção. Aqui são as lesões encontradas nos animais no dia 28. Então, os animais que receberam alta fibra tiveram quase a metade das lesões de briga quando comparado com os animais de baixa fibra. Então, o Thiago concluiu que dá para as fêmeas suínas fibra durante a gestação, de alguma forma, modifica o comportamento da prole. A gente ainda não está contente com a explicação, porque quando a gente monitorou níveis de cortisol, a diferença não estava lá, mas a gente agora está com algumas ideias de que talvez a explicação possa passar pela microbiota. A gente não sabe ainda. Pode passar o próximo? Então, esse efeito... Volta um pouquinho, por favor. Esse efeito estava no dia 28. Nos dias subsequentes, tinha diferença numérica, mas ela não atingiu os dados estatísticos, porque a gente teve várias explicações para isso. Uma delas é que muda tudo quando você desmama, e o número de animais que a gente colocou por baia era artificialmente muito pouco, eram 4 animais, então não permitiu aquele tipo de interação social que você vê em suínos quando desmamados. Próximo, por favor. Então, a pergunta que você deve estar pensando assim, o que dor, estresse e sofrimento pode ensinar? Porque como é que eles podem ser indicadores novos de bem-estar? Olha, eu gostaria de deixar com vocês essa ideia de que esses eventos que envolvem dor e sofrimento em animais gestantes, e agora eu não quis falar para vocês dos animais na formação de gametas. A gente está estudando agora, na verdade, a gente concluiu um estudo usando machos suínos, monitorando mudanças nos espermatozoides, e a gente está iniciando trabalho agora com ócitos. A nossa hipótese é que
quando os desafios são excessivos, eles comprometem o sistema nervoso central dos fetos pelo que a gente chamou de presença excessiva e desorganizada dos sinalizadores de relevância biológica. Lembra que eu contei para vocês que se falta alimento, já se tem dados de que os animais são mais agressivos, porque eles precisam disputar mais. Se a densidade populacional é maior, muda o comportamento. Mas esses são indicadores de relevância biológica. Mas quando um animal está numa situação de estresse constante, ou seja, uma fêmea suína está mantida numa gaiola de gestação, que não tem justificativa nenhuma, ou seja, que o estresse é crônico, esses sinalizadores, eles desorganizam o sistema nervoso central. Não existe, ou quando uma vaca, ou quando uma fêmea suína está claudicando durante a gestação por muito tempo e não consegue sair daquela a superfície de concreto, então está sentindo dor, esse sinalizador biológico, ele acaba alterando como o sistema é organizado ou desorganizado. Próximo, por favor. E o nosso entendimento é que o que eu gostaria de deixar como a minha contribuição para essa palestra como indicadores novos é de que as emoções, elas representam uma integração do sistema nervoso central. Então, quando eu estou mensurando em um animal respostas para o campo aberto, agressão, medo, ansiedade, eu, na verdade, eu estou perguntando para aquele animal, para aquele humano, como que foi a possibilidade, o ambiente, para que os ajustes finos nesses importantes sistemas de adaptação fossem obtidos. Então, se a resposta é que um animal que transforma tudo em catástrofe, tem medo de tudo, é assustado, sente muita dor, briga demais, significa que o sistema, no período que estava se ajustando, foi submetido a demandas excessivas. E essa definição... E por que emoção é importante, puxa? As emoções, elas não estão aí por acaso. E se alguém chama você de emocional, encha de abraço. Só não abraça agora na Covid, que é meio perigoso. Mas assim, ó, emoções, na verdade, elas representam a integração do sistema sensorial, cognitivo. Assim, numa resposta emocional, você ativa, claro, no passado o pessoal falava, sistema límbico, ativação da amígdala. Não é, na verdade, numa resposta emocional coordenada, você chama todas as camadas do córtex, entendeu? E a ideia é que, então, essas emoções, elas, na verdade, elas representam mecanismos básicos que permitiram que animais, humanos e não humanos, tivessem a habilidade ou de evitar riscos e buscar recursos, parceiro sexual, para reproduzir alimento e recompensa. Então, elas não estão aí por acaso. Então, desorganizar o sistema emocional é um desastre, é uma receita para desastre. Então, uma das sugestões que eu tenho para quem tem interesse em buscar novos indicadores de bem-estar animal é exatamente buscar formas de mensurar sistemas integrados de respostas que envolvem atividades emocionais de forma organizada. Próximo. Exatamente, por que emoções têm uma relação direta com o bem-estar animal? Elas são fundamentais para você selecionar que informações você guarda, qual é que você descarta e como é que você toma decisões. Eu tirei um slide que eu devia contar para vocês, mas na verdade, se eu perguntar para vocês onde é que vocês estavam quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, todos vocês se lembram. Eu mudei o caminho que eu vou para o Rio Grande do Sul. Eu moro em Pirassununga, e quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu passava por uma cidade chamada Avaré. Eu estava numa rotatória quando a Alemanha fez o primeiro gol no Brasil. Eu não terminei a rotatória quando o segundo gol aconteceu. Aquela imagem daquela rotatória, ela
alterou meu sistema emocional de um jeito que eu não vou mais para o sul passando por Avaré. Então, essa questão pós-traumática, para mim, claro, é uma coisa completamente absurda, mas assim, vocês todos têm uma memória de uma emoção negativa, de uma relação que não deu certa, de uma situação pessoal de amizade que não deu certo. Então, não ignorem esse sistema que tem milhões de anos de evolução, e a gente tem que aprender como estudar formas de garantir que os sistemas possam ser organizados de forma ótima. Próximo. Então, eu vou terminar essa minha abordagem, eu acho que vai ter período para pergunta. Eu gostaria de desafiar todos vocês para que nos ajudem a mudar o que foi o formato que eu aprendi bem-estar, que era essa questão de ausência de sofrimento. É uma situação inaceitável definir bem-estar como ausência de sofrimento. Imagina se eu perguntar para vocês como é que está o bem-estar de vocês, vocês vão responder para mim: olha, Zanella, a gente não está sofrendo hoje. Isso significa um nível assim muito modesto de avaliar bem-estar. O conceito que a gente tem interesse hoje é esse conceito de identificar indicadores de estados afetivos positivos que garantam que a vida que o animal, o humano, está vivendo seja uma vida que vale a pena viver. Ou seja, você tem que olhar se é para o cavalo, se é para o cachorro, se é para a ovelha, se é para o gato, se é para o bovino, se o ambiente que ele está permite que ele consiga construir ou integrar a capacidade sensorial do sistema emocional para poder dar continuidade às atividades, podendo aproveitar no formato que os sistemas desenvolveram para permitir que isso aconteça. O próximo, por favor. Então, eu convido de novo vocês para visitar. Esse aqui é a plataforma que nós criamos no projeto Animal Welfare Indicators. E o próximo é o meu agradecimento para as pessoas que contribuíram com os slides. Então, tem o Thiago Bernardino, o Fábio, a Berrajar Petit, Sofia Hilde, e também o meu grupo de pesquisa, que é o SexP, que estou morrendo de saudade deles. A gente tem com esse contato de coffee break virtual, isso ajuda a gente, mas o nosso grupo é muito próximo e estão cheio de ideias que estão sendo mal trabalhadas pela falta do ambiente crítico, que hoje não está disponível. Eu também quero agradecer as instituições que permitiram que as pesquisas fossem desenvolvidas, o CNPq, FAPESP, o Conselho de Pesquisa da Noruega, a União Europeia, a FMVZ e o VPS, e vocês que me convidaram para estar com vocês, e eu peço desculpa pelo fato de a gente não estar junto nessa palestra. Muito obrigado. E eu acho que tem um último slide, tem isso. Muito obrigado, e esse é meu e-mail. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Adroaldo, excelente palestra. Nós passaremos as perguntas. Antes de fazer as primeiras perguntas, pessoal, eu já até escrevi no chat, mas eu gostaria de dar uma explicação para vocês. Nós tínhamos previsto, né, um painel do professor Adroaldo Zanella junto com a professora Carla Molen. Infelizmente, em cima da hora, ela nos comunicou um problema grave de saúde na família dela, e tem possibilidade dela comparecer, e nós sabíamos que a professora Adroaldo Zanella daria mais do que conta do recado, então por isso que ficou só ele conversando com vocês. Vamos passar para as perguntas, que nós temos várias, aí eu vou tentar juntar elas um pouquinho. A primeira, deixa eu ver uma coisa assim mais... Vou começar pelo início. É da Rebeca Ribeiro, perguntando se nós temos uma literatura científica robusta o suficiente que nos permita afirmar que infrações ao bem-estar animal em sistemas convencionais de produção de proteína animal no Brasil são uma exceção. Essa é uma pergunta difícil. A verdade é que eu tenho a minha trajetória, eu fui professor de bem-estar animal em vários países. Então, eu primeiro
estudei bem-estar no Reino Unido, depois fui pós-doutorado na Alemanha, depois fui professor nos Estados Unidos, professor na Noruega e na Escócia. Então, a notícia que eu queria dar para vocês é que a situação do Brasil não é muito diferente dos outros países. A gente com frequência bate palma para outros países. A grande diferença do Brasil é que a sociedade civil opina pouco, mas os sistemas, alguns dos sistemas convencionais de manutenção dos animais, eles desafiam mais do que os animais podem se ajustar. E eu falo isso com toda tranquilidade, por exemplo, que manter fêmeas suínas em cela de gestação é inaceitável. Nós publicamos, o meu doutorado foi nisso, iniciei em 88. O mundo inteiro está mudando, a Europa mudou, e o Brasil quer mudar, o Brasil tem especialistas na área de bem-estar animal de renome mundial. O problema, na minha opinião, é que a sociedade civil está pouco informada, e o problema é que bem-estar animal ele está virando ferramenta de mercado, o que é interessante, mas a ciência precisa estar mais envolvida. Então, eu desafio vocês e agradeço essa oportunidade e lamento não estar junto com a Carla, que também é uma campeã no Brasil. É como eu falei, assim, eu tenho um respeito enorme pela ciência de bem-estar no Brasil. E nas agências financiadoras, você não vê bem-estar. A FAPESP é maravilhosa, mas eu não tenho um espaço para bem-estar. A Europa, quando eu estava na Europa, tinha 15 milhões de euros todos os anos para competir em pesquisa de bem-estar animal. Aqui você tem que achar caminhos. Então, voltando a falar, então, eu acredito que está faltando a academia abraçar bem-estar animal. Eu acredito que está faltando a sociedade civil a falar sobre bem-estar animal. As empresas vão tirar vantagem no sentido de garantir o comércio dos produtos. Então, eu sou favorável que a sociedade civil pergunte para as empresas verdadeiramente o que estão fazendo em bem-estar animal, mas gestão para fêmeas suínas, gaiolas para aves de postura, inaceitável. Pronto, o mundo diz que não. E também práticas de intervenções cirúrgicas sem controlador, também inaceitável. E eu acredito que tem coisas que a gente tem que dizer assim, que não são negociáveis. Então é isso. Então, na verdade, não é só o Brasil, mas o mundo inteiro negocia essa enorme dissonância em que a população, sem saber o que está acontecendo, mas quando a população sabe, e o Brasil já perguntou isso, tem trabalhos lindos da Carla Molento, da Hudson, da Márcia Zanella, que perguntaram, e quando você conta a história para a população, eles não gostam de saber. Então, a gente está negociando uma fragilidade no sistema de produção de alimentos que não devia acontecer. Então, eu desafio a academia a abraçar bem-estar animal com a seriedade que precisa e desafio as indústrias a terem seriedade nas promessas que fazem. Eu estou cansado de ver, no ano de 2020 vai acabar. Essas propostas de mudança de sistema e sem ter um arcabouço legal que verdadeiramente fiscalize o que vai acontecer, não vai dar certo. Não dá certo. E eu me lembro de uns antigos amigos, é tão bom ficar velho, porque se fala as coisas que você pensa. Assim. Então, a verdade é que tem gente muito boa na volta. Eu encontro cientistas brasileiros do mundo inteiro e sou muito orgulhoso, porque a ciência do Brasil na área de bem-estar animal é uma das melhores do mundo. Feita em vários grupos que eu não vou citá-los para não esquecê-los, incluindo de vocês aí. Mas está faltando a inserção na sociedade civil, mas não é só no bem-estar. O nosso consumidor tem pouco espaço para opinar. Então, o segredo aí é envolver os nossos consumidores aí para dizer o que querem. Desculpa, eu não vou mais falar tanto tempo, senão vai reduzir o número de perguntas. Assim. Mas não se preocupe, a gente não está sozinho, não. O mundo inteiro vive nessa dissonância. Tem países que
países que são mais, discutem mais, têm ciência mais forte, mas no geral ainda a gente não tem o paraíso perfeito para os animais nascerem, não. Eu vou juntar algumas. A memória de fome, dor ou alguma condição estressante vai influenciar na saúde mental dos animais? E, tipo assim, isso condena aquele animal pro resto da vida ou a gente pode, depois do nascimento, amenizar isso? Puxa, que pergunta impossível de responder. Impossível de responder. A gente nunca fez um estudo a longo prazo. O que a gente sabe, eu, na verdade, eu tenho algumas evidências. Eu trabalhei com seleção genética de animais para demonstrar comportamento repetitivo. Foi assim que eu comecei o meu trabalho. Então, o que eu sei é que um ambiente inicial bom conserta muita coisa. E eu sou a minha mãe é italiana, então eu acredito no papel mitigador da mãe. Então, um bom comportamento materno faz milagre. E eu argumento com frequência que o papel mais importante de um homem é não incomodar uma mulher durante a gestação e no começo da vida. Eu não vou nem perguntar se a minha esposa acha que eu não incomodei. A grande verdade é que os sistemas biológicos têm uma resiliência enorme. Então, assim, se o animal, por exemplo, se o animal ficou doente ou uma pessoa ficou doente durante a gestação, não vai condenar, claro que não. A situação é assim, existem várias formas de dar resiliência. O mais importante é garantir que tudo dê certo. Mas como eu mostrei para vocês, eu estudei placenta, estudei uma área do cérebro chamada hipocampo. Você tem que ver que coisa incrível. Quando você coloca cortisol em uma cultura com placenta ou com hipocampo, rapidamente a placenta metaboliza para cortisona, que não tem o mesmo efeito do cortisol. Então, os sistemas biológicos, eles têm possibilidade de consertar. Então, o segredo é errar pouco e dar oportunidade. Então, as opções são essas, mas se um animal, por uma razão, teve uma certa dificuldade, tem que ser avaliado por caso. O que vai mudar é que tipo de desafio você vai dar para o animal. Então, no caso dos animais que a gente fez seleção genética para mostrar comportamento repetitivo, os animais que tinham genética para mostrar esse comportamento, se eu desse para o animal no começo da vida um ambiente perfeito, ele não mostrava comportamento repetitivo. Agora, se eu pegasse a linha controle e o animal que foi selecionado para demonstrar comportamento repetitivo e criasse um ambiente pobre, puxa vida, os animais com comportamento repetitivo demonstravam em condições assim excessivas. Então, nunca pense que os sistemas biológicos são fadados ao desastre. A gente aqui não é frenologista, então o segredo é garantir que são as melhores condições e dar oportunidade, especialmente nos mamíferos, para que a relação materno-filial aconteça de forma adequada. Os maiores danos que a gente comete com os mamíferos é a separação materna prematura, desmame precoce, prematura. Eu não quis falar sobre isso. Eu consigo transformar suínos em muito agressivos, só separando da mãe antes da 3ª semana. A gente publicou isso. E isso muda o cérebro do suíno. Eu não quis contar porque esse dado já é velho. A gente publicou isso há bastante tempo, começo dos anos 2000. Então, 2004. Então, deixa esse comportamento materno conserta muita coisa. E estresse da gestação pode dar problemas. A gente também já sabe que se você melhora essa exposição em qualquer período, você melhora o bem-estar dos animais. Eu prometi respostas curtas e não estou cumprindo minha promessa. Seja dura. Você é mais dura. Do Luiz Gustavo Pereira, eu estou aqui misturando as perguntas. Como você vê a possibilidade de usar sensores para avaliar emoções em animais de produção? Já que hoje em dia a gente está automatizando e medindo tudo, ou quase tudo. Maravilhoso. Eu vou contar para você rapidamente. Eu oriento um estudante que está desenvolvendo um sistema automatizado de reconhecimento de dor em cavalos. Então, eu acredito que sensores vão ajudar muito, e já ajudam. Nós temos
a pecuária de precisão tem recebido, assim, muito apoio em outros países. Então, nós temos sensores assim, que contam muita coisa. Na verdade, existem sensores que podem monitorar de forma não invasiva a atividade cortical e contar a história de emoções. Teve um trabalho publicado na semana passada por um grupo que a gente colabora na Itália, em ovinos. Então, muitas possibilidades, enormes possibilidades. Obrigado pela pergunta. Tem uma pergunta mais, assim, eu vou dizer mais objetiva, do tipo assim, temos muitos indicadores, né, foi uma tônica da palestra logo no início, mas quais você considera essenciais para se avaliar em sistemas de produção convencionais? Quais seriam aqueles indicadores de bem-estar que a gente não pode deixar de avaliar? Perfeito. Ausência de dor. Ausência de dor. Como eu falei, nós temos uma proposta como se fosse um semáforo, ou sinaleira, como a gente diz do Rio Grande do Sul. É assim, você chega num lugar e você olha uma propriedade. Tem coisa que dá o sinal vermelho lá. Coisa que dá o amarelo. Procedimento que causa dor sem controle de dor, sinal vermelho. Doença, sinal vermelho. Mortalidade, sinal vermelho. Então, tudo o que conta a história desse iceberg, lembra que eu falei para você? Condição corporal. Então, os indicadores básicos são aqueles que os veterinários, ou tecnistas, agrônomos utilizam no dia a dia, que é essa avaliação do animal. Então, a primeira coisa, assim, um animal que está com dor, ou se você causa dor no animal que você podia controlar, inaceitável, inaceitável. Se o animal não pode controlar o ambiente dele, também é inaceitável. Então, 3 para vocês. Sem dor, certo? Com alimentação suficiente e com condições de tomar decisões, onde é que quer deitar, onde é que quer sentar e levantar. E, claro, tem conforto térmico e outras coisas, mas não precisa de fixação assim, mas a questão da dor ela é fundamental, e a desgraça é que esse universo da dor, ele ficou um pouco esquecido, porque as pessoas acham que controlar a dor custa dinheiro, o que não é verdade. Não é verdade. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha. Da Thalita Macedo. Você acha que é possível avaliar o bem-estar animal por meio de vocalizações? Certamente. Era um outro slide que eu tirei da minha apresentação. No trabalho que nós estamos conduzindo agora para estudar o impacto do bem-estar dos machos na prole, e no trabalho esse é um trabalho do Tiago Bernardino e do Leandro Sabei, e no trabalho da Marisol Parada Sarmiento, que está estudando efeito de claudicação em fêmeas suínas na prole, ela que demonstrou que leitão que nasce de porca que claudica tem mais medo, ganha menos peso e sente menos dor. A gente está monitorando vocalizações. Totalmente, porque as vocalizações, elas carregam um conteúdo de emoções importantíssimo e tem técnicas muito refinadas. A gente está colaborando com uma equipe da Faculdade de Psicologia de Ribeirão Preto, que está nos ajudando a entender vocalizações representando estados negativos e positivos. E tem um trabalho maravilhoso para quem tiver interesse, de um pesquisador que, lamentavelmente, morreu fazem 3 anos, que é o Jaak Panksepp, que é o senhor que desenvolveu os trabalhos ligando a estados afetivos positivos em roedores, que ele publicou muito bem, analisando essa risada dos roedores quando você faz essa cócega, o tickling, né? Trabalho belíssimo, publicado em periódicos de altíssimo impacto. Então, vocalizações contam histórias positivas e negativas. Então, e no caso de roedores, vocalizações ultrassônicas. Então, tem um espaço enorme. Então, se vocês têm acesso a pessoas que estudam vocalizações, se aproximem, que tem muitas informações importantes para a gente identificar. Adroaldo, me diz uma coisa, tu falaste em estados afetivos, estados emocionais positivos, tu poderia enumerar alguns deles e me dizer como é que eu meço? Porque, assim, a gente tem dificuldade, a gente como ser humano, de acessar, né, o estado afetivo de um animal. Porque a gente
Antropologicamente é muito errado, né? Essa é uma pergunta muito... Essa é minha. Tem duas técnicas. Duas técnicas que estão sendo utilizadas. Tem mais, mas duas que estão sendo muito utilizadas hoje. Uma é o QBA, que é o Qualitative Behavior Assessment, que é o trabalho da... Ela foi minha colega na Escócia, da François Wemsfelder, que você faz com que observadores analisem subjetivamente um animal com base no comportamento e na interação dele com humanos. Esse é um deles. O segundo, que a gente testou com suínos, chama-se viés cognitivo. O viés cognitivo é uma técnica linda. Estava conosco em Porto Alegre o Mike Mendel. O Mike Mendel foi meu colega quando fiz doutorado, e eu fui da banca da Emma Hardy, que foi estudante dele, que trabalhou com viés cognitivo. Se você me dá, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas essa técnica do viés cognitivo, ela é maravilhosa, maravilhosa. Porque ela pergunta para um animal se um animal é pessimista ou é otimista. E o trabalho que foi feito, a primeira publicação que teve foi 2004. E agora, se vocês procurarem os dados, tem viés cognitivo em cão, em rato, tem em suínos, tem em bovinos. E a ideia é assim, você treina um animal para associar uma coisa positiva com um lado e uma negativa com outro, ou com som. O trabalho original da Emma foi com som, então uma frequência representava uma coisa positiva e a outra frequência uma coisa negativa. E no dia do teste, ela apresentava uma frequência intermediária. E a pergunta para o animal é o que ele achava que ia acontecer depois. Era uma coisa boa ou ruim? É aquela história, se o copo está metade cheio, certo? Metade vazio, assim, ó. Se perguntar, o copo aqui está metade cheio ou metade vazio? E o que foi demonstrado é que quando você trata um animal de forma ruim, ele tem um viés negativo. Então, se você oferece na direita alimento e na esquerda não tem alimento e coloca o alimentador no meio, o animal que foi tratado de forma negativa vai pensar, de novo esse cara está me dando um recipiente vazio. Então, essa técnica do viés cognitivo, ela é maravilhosa, maravilhosa, super bem validada, e hoje, das técnicas utilizadas em animais de companhia e produção, é a mais robusta que tem, que conta a história de estados afetivos positivos. Então, viés cognitivo, e o primeiro trabalho foi de Emma Hardy, em 2004, com Mike Mendel e Elizabeth Paul, mas agora tem muitas publicações. Acho que saiu uma revisão há pouco tempo. Então, essa é a minha sugestão. E tem validado para várias... O grupo da França trabalhou com bovinos, o do Reino Unido trabalharam com suínos, e cheio de informações. Então, essa é a técnica mais robusta, maravilhosa. Viés cognitivo. Deixa eu fazer uma outra pergunta pessoal minha. O que tu acha da separação vaca-bezerro e vaca de leite que se faz ao nascer ou 2, 3 dias depois? Essa é uma pergunta... Cruel. Não. É assim, existem pessoas que argumentam de várias formas. O efeito... eu orientei um mestrando, o nome dele é Christian Eriksen, na Noruega, e quando eu saí da Noruega, ele foi fazer doutorado para desenvolver sistemas que permitem uma interação entre bezerro e fêmea. A questão é assim, ó, tecnicamente as pessoas acham que se você romper o vínculo antes de ser estabelecido, é melhor. Na verdade, não é melhor. Não é melhor porque todo esse processo de relação materno-filial, ele está sendo organizado já durante a gestação. Então, é muito provável que várias das patologias que a gente encontra em vacas de leite estejam associados com o fato do comportamento materno não acontecer. E também em bezerros. Então, as duas formas são, na minha opinião, insuficientes do ponto de vista de bem-estar. E é uma situação muito difícil, porque a produção de leite, em quase todo mundo, tem pequenos exemplos que operam
com bezerro ao pé. Mas esse é um desafio que está colocando a produção de leite em xeque. Então, essas alternativas de substituição de leite, eles estão baseados no fato de que a sociedade civil considera inaceitável. Então, eu tenho certeza que existem alternativas. E talvez esse mundo com sensores, você não... A questão é assim, então, a minha resposta para a sua pergunta, os dois sistemas geram desafios que são muito difíceis. Mas se eu tivesse que fazer uma opção, eu consolidava o comportamento materno. Claro, o sofrimento, a expressão comportamental desse sofrimento vai incomodar mais. Mas, assim, ó, se a minha teoria de fortalecer esse sistema está correta, você pelo menos está oferecendo alguma chance do sistema se consolidar. E provavelmente o efeito vai ser melhor para o bezerro do que para a mãe. Mas é um assunto muito sério e se tiver alguém com interesse nessa área, eu coloco vocês em contato com pessoas que estão fazendo trabalhos belíssimos. Ou se tiver que separar por questões... Porque, assim, eu também tenho que argumentar no sentido de não colocar em colapso a produção de leite, que senão é uma situação muito difícil. O que a gente sabe, tem trabalhos belíssimos do grupo da UBC no Canadá, de que dá para o bezerro um parceiro é muito melhor do que deixar sem parceiro. Então, o pior mesmo é a separação e isolamento social. Daí você está colocando o animal num extremo. Então, eu nessa minha trajetória, eu gostaria que a gente pudesse estender a mão para toda a cadeia, para que a gente pense numa transição. O que eu conto para você... Estou me mandando encerrar. Eu, por mim, ficaria toda noite conversando. Adroaldo, vamos conversar assim. A gente conversa nós depois, mais tarde, outro dia. Mas eu vou aproveitar e vou te agradecer imensamente em nome da comissão do CABEA, por teres participado, por teres abrilhantado a nossa noite. E essa palestra foi maravilhosa, já me deixou cheia de ideias. Né? Imagina o pessoal, a moçada jovem que está te assistindo. Então, o pessoal da organização, estamos prontos. Professora Adaldo, muito obrigada. Viu? Tem que achar uma alternativa. Eu adoro bovinos de leite, eles são a mãe da humanidade, mas tem que achar alternativa. Vamos colocar esse pessoal jovem para pensar. Meus queridos, muitíssimo obrigado. Adorei estar com vocês. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau, tchau.